Você já parou para pensar em como algumas pessoas conseguem manter a calma, mesmo nas situações mais estressantes? Já percebeu que, em vez de reagirem de forma explosiva, elas parecem encarar os desafios como se nada as incomodasse? O que será que elas fazem de diferente para não se deixarem abalar por insultos, contratempos ou decepções do dia a dia? Se você também quer descobrir esse segredo e aprender como aplicar uma poderosa filosofia de vida, fique aqui comigo até o final. Hoje vou te revelar como o estoicismo pode transformar a maneira como você lida com os problemas. E de quebra, vou mostrar passos práticos para que você também possa começar a agir como se nada te incomodasse. Parece impossível? Acredite, não é. Antes de irmos a fundo, quero que você reflita sobre a seguinte cena. Imagine que você está dirigindo e, de repente, outro motorista ultrapassa sem dar seta e ainda grita com você. Em uma situação normal, qual seria a sua reação? A raiva subiria à cabeça e talvez você até discutisse ali mesmo, no calor do momento. Agora, pense se houvesse uma forma de você manter a serenidade sem se abalar, compreendendo que a atitude grosseira do outro não precisa determinar o seu humor. Soa libertador, não é? E é justamente nessa liberdade interior que se apoia o estoicismo, uma filosofia milenar que influenciou imperadores romanos, escravos em busca de emancipação, escritores, líderes modernos e possivelmente pode influenciar você também. Vamos começar do começo. O estoicismo surgiu por volta do século III a.C. na Grécia Antiga e foi abraçado com ainda mais força em Roma. Grandes nomes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio deixaram escritos que hoje formam a base dessa filosofia. O cerne da questão estoica é simples. Nós não controlamos quase nada do que acontece fora de nós, mas temos controle total sobre as nossas reações internas. Pode parecer óbvio, mas quantas vezes nos deixamos dominar pela raiva, pela ansiedade, pela decepção? Se você parar para pensar, verá que na maior parte do tempo sofremos não pelo fato em si, mas pela forma como encaramos esse fato. E é nesse ponto que a mentalidade estoica nos oferece uma saída para o sofrimento desnecessário. Talvez agora você esteja curioso para saber. Se o estoicismo fala tanto em controlar reações, isso significa que eu preciso ser apático, indiferente ou deixar de sentir emoções? De forma alguma. Os estoicos não pregavam que as pessoas se tornassem robôs sem sentimento. Na verdade, a proposta é que, ao entendermos a origem das nossas emoções, possamos escolher agir de maneira mais racional, sem reagir de forma automática ou descontrolada. É aquela velha história. Não são as coisas que nos afetam, mas a visão que temos delas. Mesmo que algo aparentemente ruim aconteça, nós temos a chance de mudar a nossa interpretação e decidir qual caminho emocional seguir. Você deve estar pensando, ok, entendi a teoria, mas como aplicar isso na prática no meu dia a dia? É aí que entram os chamados exercícios estoicos. Um deles, muito mencionado pelos filósofos antigos, é a chamada visualização negativa. Ao contrário do que se pode pensar, não é uma forma de pessimismo, mas sim de preparação mental. Funciona assim. Você reserva alguns minutos para imaginar como lidaria com certas adversidades, como a perda de um objeto valioso, um revés no trabalho ou até um conflito familiar. Ao fazer isso conscientemente, você se antecipa aos sentimentos negativos que poderiam surgir de surpresa, e no momento em que algo parecido acontece de verdade, sua mente já está mais treinada para manter a calma. Parece estranho no início, mas é altamente eficaz. Outra prática muito comum no estoicismo é a reflexão diária. Antes de dormir ou em qualquer horário que lhe seja conveniente, você pode se perguntar: onde eu gastei energia me irritando com algo que não está sob meu controle? O que eu poderia ter feito para manter a calma em determinada situação? Esse exercício
É uma espécie de inventário mental que ajuda a perceber quando agimos no piloto automático, deixando que emoções desenfreadas tomem conta de nós. Marco Aurélio, que foi imperador romano, registrava seus pensamentos e reflexões em um diário pessoal, que se tornou o famoso livro Meditações. Apesar de todo o poder que tinha, ele buscava entender que a verdadeira fortaleza não está no exército, mas na capacidade de manter a sobriedade mental, mesmo em cenários de guerra ou crise. Para ilustrar ainda mais o quão profundo esse processo pode ser, vamos pensar em Epicteto. Ele foi um escravo na Roma antiga e ainda assim desenvolveu ensinamentos valiosos sobre a liberdade interior. Pare para refletir. Se um escravo, alguém privado de praticamente todos os direitos, conseguia manter a dignidade e o equilíbrio mental, o que nos impede de fazer o mesmo, vivendo numa época com muito mais facilidades? É claro que os problemas do mundo moderno não são poucos, mas a raiz da questão continua a mesma. Queremos controlar aquilo que não depende de nós, e isso, invariavelmente, gera frustração. Por isso, o primeiro passo para agir como se nada o incomodasse é aceitar que nem tudo está sob o seu domínio, mas a forma como você se relaciona com o problema, sim. Talvez agora você esteja se perguntando: e como isso se traduz na minha rotina? Como me comportar quando alguém me ofende ou faz algo que me irrita profundamente? Vamos supor que um colega de trabalho faça um comentário que você considera ofensivo ou injusto. Normalmente você ficaria remoendo isso o dia inteiro, criando cenários de revanche ou respondendo mentalmente de maneira agressiva, certo? No estoicismo, a abordagem seria refletir: essa ofensa realmente reflete quem eu sou? Ou é apenas a percepção equivocada dessa pessoa? Perceba que, ao se fazer essa pergunta, você começa a tirar o poder que o insulto poderia exercer sobre você. O fato de alguém dizer algo não significa que você deva aceitar aquilo como verdade, muito menos se exaltar a ponto de desequilibrar seu próprio humor. E não confunda esse autocontrole com passividade ou fraqueza. Se há algo que você precisa resolver ou corrigir, você pode e deve agir para mudar, mas sem se render à raiva. O estoico não ignora a realidade, apenas se recusa a ser refém dela. Isso é crucial, porque se nos deixamos levar pelos impulsos, acabamos tomando decisões impensadas, que geram consequências ainda mais complicadas. Quantas vezes uma discussão desnecessária não estragou o seu dia inteiro? Às vezes, até uma semana inteira. O objetivo estoico é justamente evitar que a negatividade alheia consiga contaminar a sua paz de espírito. Agora quero abrir um pequeno parêntese de curiosidade. Você sabia que muitos líderes modernos, incluindo presidentes e grandes empreendedores, frequentemente são elogiados pela calma estoica? Um exemplo que se costuma dar é o do ex-presidente americano Barack Obama, que lia sobre Marco Aurélio e tentava aplicar esses princípios em meio às pressões políticas. Não é que ele não sentisse o peso da responsabilidade, mas sim que escolhia agir de forma racional, colocando suas emoções em perspectiva. Se líderes de nações, comandando milhões de pessoas, conseguem usar o estoicismo para lidar com o estresse extremo, isso significa que nós, na nossa rotina, temos a mesma capacidade de buscar esse equilíbrio. Um ponto interessante de se observar é que o fato de agir como se nada te incomodasse não significa que as adversidades vão simplesmente desaparecer. Elas continuarão acontecendo, porque a vida é feita de altos e baixos. O que muda é como você interpreta esses acontecimentos e, consequentemente, como você se sente em relação a eles. Se você compreende que não tem controle sobre as reações dos outros, sobre a economia mundial, sobre a meteorologia ou sobre o tempo que passa, consegue colocar seu foco de energia naquilo que realmente depende de você.
E quando você concentra suas forças naquilo que pode mudar, sente-se mais seguro, mais confiante e menos ansioso. Talvez você esteja curioso para saber o que acontece se você não der ouvidos a esses conselhos estoicos e continuar do jeito que está. Bom, provavelmente o cenário não vai melhorar. As preocupações vão continuar surgindo, as críticas e os desafios externos vão seguir seu curso natural. Se você não reforçar esse músculo mental, que é a resiliência, a tendência é se estressar cada vez mais, tornando-se uma pessoa reativa e muitas vezes desgastada emocionalmente. Isso pode afetar a saúde, as relações pessoais e profissionais. É como ficar lutando contra a maré ao invés de aprender a nadar a favor dela, se adaptando aos movimentos. Em que ponto você acha que está hoje? Sente que já vem reagindo de forma mais equilibrada ou percebe que precisa ajustar sua maneira de lidar com as surpresas e contratempos? Aí você pode perguntar: mas não é cansativo tentar manter a postura estoica o tempo todo? No início, pode ser um desafio. Afinal, estamos habituados a agir no piloto automático, deixando que qualquer estímulo externo conduza nossas reações. Mas, assim como exercitar o corpo na academia se torna mais simples com a prática, exercitar a mente para manter a calma também fica mais fácil com o tempo. A grande questão é que ninguém mais pode fazer isso por você. É a sua disciplina, a sua decisão de assumir as rédeas das suas emoções que fará toda a diferença. Cada vez que você escolhe não reagir com raiva, você treina a sua mente para uma nova forma de ser. E com o passar dos dias, aquilo que antes tomava sua paz não terá mais tanta força. Gosto de dar um exemplo bem simples. Você está em um supermercado e a fila está gigantesca. O caixa demora. Alguém se mete na frente sem ver que você estava lá. A reação instintiva seria reclamar, olhar impaciente para o relógio, soltar suspiros de impaciência ou até se irritar com quem não tem culpa. Mas pergunte-se: reclamar ou me irritar faz a fila andar mais rápido? Atrapalha ou ajuda o andamento das coisas? Obviamente não adianta de nada. Só serve para gerar tensão, fazendo com que você chegue em casa ainda mais estressado. Num cenário estoico, você poderia observar: o que está fora do meu controle? A lentidão do caixa. O que eu posso controlar? Minha reação. Você pode aproveitar para pensar em algo produtivo, ouvir um podcast, quem sabe um sobre estoicismo, ou simplesmente exercitar a paciência. Isso não elimina a demora, mas elimina o sofrimento que você mesmo produziria. E falando em rotina, existe uma frase muito famosa atribuída a Epicteto: não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas. Viu só como toda a base do estoicismo se resume a trabalhar a nossa interpretação? Se você começar a usar essa frase como um lembrete diário, perceberá que muita da sua ansiedade e estresse vem da forma como você define mentalmente o que está acontecendo. Por exemplo, você pode chamar um imprevisto de tragédia ou de desafio momentâneo. A forma que você escolhe para rotular os eventos já colore a sua reação emocional. Então, por que não escolher definições que sejam mais leves e que mantenham a sua estabilidade? Agora, imagino que você esteja ansioso por algumas dicas finais para não apenas conhecer o estoicismo, mas para começar a vivê-lo. Uma sugestão muito simples e prática é criar o hábito de anotar, todos os dias, alguma situação em que você sentiu que perdeu o controle emocional. Depois, escreva como gostaria de ter reagido se já estivesse adotando uma postura estoica. Leia essa anotação no dia seguinte ou na semana seguinte para reforçar na mente o comportamento ideal. Pode acreditar, esse exercício feito de maneira disciplinada transforma a sua maneira de encarar as pequenas frustrações diárias. Outro detalhe importante é que quando falamos em
se comportar como se nada te incomodasse, não queremos dizer que você deve fingir que está tudo bem quando não está. O estoicismo não é um convite à negação da realidade. Trata-se de reconhecer os problemas, ver o que pode ser feito e, se não há o que fazer, deixar o assunto passar sem arrastar consigo a sua paz interior. É o famoso aceitar aquilo que não se pode mudar, mas sem cair na indiferença total. Você age quando pode e treina a aceitação serena quando não pode. Esse é o equilíbrio que tantos mestres estoicos buscaram ensinar ao longo dos séculos. Para finalizar, pense em como isso tudo se conecta com uma vida mais plena, com relacionamentos mais saudáveis. Quando deixamos de nos irritar por qualquer problema, abrimos espaço para cultivar bons momentos, para ouvir o outro com mais atenção, para entender que cada pessoa está travando a própria batalha interna. Ao parar de reagir com agressividade, diminuímos conflitos desnecessários e, consequentemente, vivemos com mais harmonia. Esse é o verdadeiro espírito de agir como se nada te incomodasse. Ser firme, mas sereno. Ser decidido, mas não arrogante. Enxergar o mundo com realismo, porém sem dramatizar. Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando: e agora? Por onde eu começo? Minha sugestão é que você teste alguns dos exercícios diários que mencionei. Reflita sobre o que está fora do seu controle. Tente a visualização negativa para se preparar mentalmente. Pratique um diário de autorreflexão. Não se cobre perfeição imediata, pois é um processo gradual. O importante é persistir. Talvez você se surpreenda ao ver o quanto é capaz de manter a tranquilidade em situações que antes o tirariam do sério. E claro, se quiser continuar aprendendo, existem obras fundamentais como Meditações, de Marco Aurélio, Cartas a Lucílio, de Sêneca, e o Manual, ou Encheiridium, de Epicteto, que são leituras transformadoras. Mas não se prenda apenas a ler ou ouvir. Coloque em prática. Só assim você vai sentir a mudança real acontecendo no seu modo de encarar a vida. Eu quero te pedir algo muito importante. Se você gostou desse vídeo e acredita que o estoicismo pode ajudar mais pessoas a encontrarem paz interior, deixe o seu like. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e traz mais conteúdos relevantes para você. E se ainda não é inscrito, não perca tempo. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Assim, você não vai perder nenhuma dica para desenvolver ainda mais sua inteligência emocional. Aproveitando que você ficou comigo até aqui, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo. Clique lá para continuar explorando temas que vão enriquecer a sua vida e ampliar a sua visão de mundo. Tenho certeza de que você vai achar o conteúdo muito interessante. Então, muito obrigado pela sua companhia até o fim e até o próximo vídeo. Um grande abraço.